Nesse tutorial será apresentado como hospedar o projeto que criamos nas aulas anteriores e também como enviar e-mail utilizando o PHP e utilizando as credenciais da hospedagem. E qual hospedagem que será utilizada é Ambler. Então, primeiro será realizado o deploy para a hospedagem Ambler, e da hospedagem Ambler será utilizado o e-mail para enviar o e-mail utilizando o PHP Mailer. E qual projeto que vou utilizar para realizar o deploy? Nos tutoriais anteriores implementamos este formulário e neste formulário o usuário coloca o e-mail e neste e-mail eu envio um e-mail avisando o cliente que a empresa recebeu o e-mail e também um colaborador da empresa recebe um e-mail. Além disso, também salvo no banco de dados. Vamos apresentar funcionando. Preenchi o formulário, em seguida seleciono um arquivo. Este arquivo, portanto, será enviado um e-mail com um anexo. Clico em enviar, aguardar, portanto, ele vai fazer requisição, mensagem de contato enviada com sucesso. Primeiro eu confirmo no banco de dados se salvou as informações do usuário desta mensagem, atualizei, ok. Portanto, eu coloquei o e-mail, este e-mail é do cliente, em seguida o assunto, temos o conteúdo e também temos o anexo. E podemos observar que este e-mail, sendo o e-mail do cliente, ele já recebeu uma mensagem. Ok, o cliente recebeu corretamente. E para fazer o teste, o mesmo e-mail que eu utilizei para o cliente receber, eu deveria colocar o e-mail do colaborador, mas durante a apresentação da aula será utilizado este e-mail, porque eu não quero ficar utilizando vários e-mails, eu utilizo somente este e-mail e o mesmo e-mail do cliente é o mesmo e-mail do colaborador. Agora eu aguardo para que o servidor envie o e-mail para o colaborador, lembrando que o e-mail que o colaborador vai receber vai ter um anexo, por isso ele pode demorar um pouco para ser encaminhado. O e-mail que deveria ser encaminhado para o colaborador da empresa, eu estou recebendo corretamente. E recebi o nome do cliente, o e-mail do cliente, o assunto da mensagem que o cliente colocou, em seguida o conteúdo e também o arquivo compactado. O arquivo que o cliente selecionou no formulário eu estou enviando para o colaborador. Então, o colaborador está recebendo o e-mail com todas as informações. Então, é isso que será implementado nesse tutorial. Para começar, eu testo localmente utilizando o servidor local, o AMP Server. Portanto, starto o servidor AMP Server. Em seguida, eu pego o projeto básico que implementamos nas primeiras aulas relacionado ao PHP Mailer, como enviar e-mail utilizando o PHP Mailer. Tenho este exemplo básico, é somente utilizando o PHP Mailer. Portanto, caso você não tenha acompanhado o tutorial, abaixo desta aula vai ter um link para acessar o tutorial e também baixar esse código-fonte. Ao baixar esse código-fonte, posso abrir no navegador utilizando este servidor local, o AMP Server, localhost, porque eu estou utilizando o AMP Server, diretório Selk, porque eu criei o diretório Selk dentro do AMP Server, diretório Selk, em seguida o projeto básico, este exemplo básico, e-mail enviado com sucesso, tento novamente, só recarregar a página, será realizada a requisição para o PHP Mailer, importante utilizar esse servidor fake e você coloca as suas credenciais, então vem aqui em configurações, em seguida seleciona PHP e coloca o usuário e a senha aqui neste local. Ao invés de utilizar o meu usuário e a minha senha, coloque os dados do seu perfil. Então, eu recebi corretamente, localmente está funcionando corretamente. Agora eu quero transferir este exemplo básico para o servidor. E para qual servidor? Então, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar. Então, clica sobre o mesmo e vai ser redirecionado para o site da hospedagem. Será redirecionado para este site, para o site da Ambler. Você pode testar gratuitamente, clicando aqui para testar, realiza o seu cadastro utilizando
e-mail. No meu caso, eu já tenho a conta, então simplesmente vou realizar o login. Redirecionou para esta página, provavelmente para você também vai ser redirecionado para esta página, exceto caso eles mudem o site. E agora eu quero trabalhar com um projeto, sendo este site. Eu sei que não é um site, é só enviar e-mail, mas é um exemplo básico de site. Eu venho em site, hospedar site. Agora eu preciso ter um domínio, importante que você registre um domínio. Você pode registrar um domínio aqui pela hospedagem ou diretamente através de uma plataforma externa, seja registro.br, GoDaddy ou outra hospedagem. Então, ou você pode utilizar um domínio de teste. Eu vou pegar um domínio que eu já tenho registrado, então esse eu já tenho registrado, domínio não disponível para registro, porque é meu domínio. Mas se eu colocar aqui ok, domínio disponível para registro. Então, esse eu posso utilizar porque ele não está registrado. Agora, esse aqui, ele está registrado, mas eu que sou o dono deste domínio. Aonde que eu registrei esse domínio? Então, eu acesso o site que eu registrei, sendo no registro.br. Eu registrei neste site, registro.br. Você pode pesquisar se o domínio está registrado ou não. Caso não esteja, ele está disponível para você registrar. Em seguida, eu vou realizar o login. Realizei o login e eu tenho o domínio que eu vou utilizar, sendo esse domínio. Está registrado, ok. Em seguida, venho aqui na parte de configurações. E na página que ele abrir, eu desço um pouco, eu tenho a parte do DNS. Importante que você aponte aonde você registrou, seja aqui no registro ou em qualquer outro local, você aponte para Ambler. Você precisa acrescentar os DNS. Caso você registre diretamente aqui pela Ambler, você não precisa colocar o DNS. Para acrescentar, somente alterar servidor de DNS, colocar aqui, salvar, aguardar de 5 a 10 minutos, às vezes pode levar mais tempo, cada caso é diferente. Eu não posso estipular o prazo porque isso depende de fatores externos. Depois que o DNS é propagado, você pode o utilizar corretamente. O principal, se você tem um domínio registrado fora da Ambler, você precisa apontar o seu domínio para a Ambler. Para isso, você coloca o endereço dos servidores, o servidor da Ambler. Pesquisa na documentação ou entra em contato com a própria Ambler, eles indicam quais são os servidores que você deve colocar neste local. Caso você não queira registrar o domínio, não tem problema, eu somente vou utilizar um domínio registrado, ok, eu sou o dono desse domínio, sou o dono e vocês podem observar, eu já estou apontando para a Ambler, informando para o registro.br que esse domínio, sim, quero mais, ele está apontando para a Ambler. Uma vez que eu estou apontando para a Ambler, eu posso ter o meu projeto aqui na Ambler. Será utilizado um projeto PHP, em seguida concluir para criar este projeto básico. Site criado com sucesso, já posso ir diretamente para o site, mas eu quero trabalhar com e-mail. Então, se eu quero trabalhar com e-mail, preciso criar e-mail. E nesse criar e-mail, quero criar uma conta. Em seguida, coloco César. Não sei se ele vai permitir, porque eu já utilizei anteriormente. Agora eu preciso de uma senha. Então, eu copio uma senha, colo aqui uma senha, mínimo 8 caracteres, pelo menos uma letra, tem várias letras, e pelo menos um caractere especial. Eu coloquei o hashtag, então está correto. Em seguida, eu utilizo 1 GB de espaço gratuito, porque eu só quero testar. Vocês podem ver aqui a diferença, cada um com suas determinadas funcionalidades, mas como eu quero só apresentar, então eu posso utilizar este exemplo básico, em seguida concluir e aguardar o término da criação do e-mail. Então, ele está criando o e-mail. E aqui temos a observação. Para que seu e-mail funcione corretamente, é necessário que você configure seu domínio na Ambler. Então, venho aqui em configurar, vamos ver o que ele vai apresentar, apontando os e-mails do seu domínio para Ambler. O que seria apontar? É exatamente isso que eu fiz aqui. Eu
tenho meu domínio registrado no registro e coloquei o DNS da Ambler indicando que esse domínio deve apontar para Ambler. É isso que está indicando aqui nessa documentação. Se você deseja hospedar seu site na Ambler e ainda não possui um site, você poderá apontar o seu domínio para os servidores da Ambler. Em seguida, temos os servidores, os mesmos que eu coloquei aqui, são os quatro que eu coloquei aqui são os mesmos que está sendo apresentado. Como você faz no registro.br, é o exemplo que eu estou utilizando, é exatamente o mesmo. Tem outro aqui, por exemplo, vamos ver, tem o GoDaddy, então também você pode seguir essa documentação. Outros lugares você acrescenta esses DNS da Ambler. Mas no meu eu já coloquei em tutoriais anteriores, aguardei o período, então está funcionando corretamente. Inclusive, a parte do DNS eu trabalhei na semana, sendo na Wikitech PHP 2.0 que eu trabalhei com o PicPay. Então, e-mail criado com sucesso. Agora eu posso realizar o deploy do nosso projeto básico para Ambler. Então, primeiro eu venho no projeto básico, no gerenciador de arquivos, eu compactei. Eu posso fazer o seguinte, pego esses dois arquivos, botão direito, enviar para, em seguida pasta compacta. Vocês conseguem ver, ele está bem no final, mas aqui conseguem ver que eu quero compactar. E esse aqui antigo eu excluo, deixo somente esse novo. Você pode enviar compactado, mas eu não preciso, inclusive, compactar. Eu posso enviar os dois arquivos. Como que eu faço? Aqui é muito simples na Ambler. Para isso, primeiro seleciono o PHP 7.3, uma coisa que eu esqueci anteriormente. Ao alterar, eu preciso aguardar, ele está reiniciando. Então, se você colocar o mouse, ele apresenta em andamento. Você precisa aguardar o servidor reiniciar. Então, vamos aguardar o servidor reiniciar para ele reconhecer que está utilizando agora o PHP 7.3. Sempre selecione a última versão. Ok, reiniciou com sucesso. Venho na parte do deploy. Na parte do deploy, você pode utilizar FTP, GitHub, Git. No entanto, eu quero esse exemplo básico que eu simplesmente arrasto e consigo fazer o upload. Eu quero fazer o upload desses dois arquivos, não são dois arquivos, um arquivo e um diretório. Arrasto para cá e vou aguardar. Então, vamos aguardar realizar o upload. No meu caso, ele demorou um pouco para fazer o upload, então vou ver por que ele não está realizando o upload. Podemos observar que ele não conseguiu realizar o upload com sucesso. Então, eu simplesmente reinicio o servidor e aguardo ele restartar com sucesso. Aguardo um pouco, caso eu coloque o mouse aqui. Não, agora ele não apresentou o reiniciando, mas eu aguardo um pouco e tento novamente. Ok, agora eu posso arrastar o diretório e o arquivo novamente. Vamos ver se vai conseguir realizar o upload corretamente. Ok, está realizando o upload, realizou da primeira parte, agora vamos aguardar realizar a segunda parte. Ok, realizou o upload com sucesso, temos o diretório lib e também o arquivo index. E aqui no arquivo index, sendo o exemplo básico para enviar o e-mail, eu preciso agora o usuário e a senha. Qual é o usuário? O usuário é o próprio e-mail, então é este e-mail que eu preciso copiar. Em seguida, eu coloco no projeto. Temos aqui o usuário, é o mesmo e-mail que eu estou realizando o login, é o mesmo e-mail que será utilizado para enviar. Então, ao invés de ser atendimento, eu coloco agora César, simplesmente o valor César. Vamos ver se eu consigo aqui diminuir. Não consigo, então vou aumentar aqui. Ok, quem vai ser o destinatário? Então, vai ser o Selk teste, eu tenho um e-mail de teste e esse e-mail de teste é do gmail.com. Deixo o César mesmo, não, coloco o Selk para ficar diferente. Título do e-mail, coloco curso de PHP Developer, só para ficar diferente. Preciso agora a senha, e a senha que eu havia colocado é essa senha. Eu tenho hashtag e letras, conforme ele havia solicitado. E posso testar? Não, eu preciso agora a porta. Qual porta que ele está utilizando? Não sei qual é a porta, então
vou ver na documentação. Abro o site da Ambler, eu volto no site da Ambler, na raiz do site. Vamos ver, ok, agora venho na parte do suporte, central de ajuda, eu quero o seguinte, eu quero ver o SMTP, vamos ver se tem alguma coisa de SMTP, a princípio não está apresentando nada, mas eu vou pesquisar, 6 resultado, formulário de contato, vamos ver se tem alguma coisa aqui, eu acho que configurar no e-mail é melhor, mas vamos ver, formulário de contato, ele está informando quando for PHP, SMTP externo para PHP Mailer. Vamos ver se tem como que ele está indicando, SMTP, servidor externo, não tem nada. Configurando o e-mail no Gmail, vamos confirmar se ele apresenta qual porta que eu devo utilizar quando for SMTP. Informe o seu servidor SMTP, SMTP Ambler, eu coloquei SMTP Ambler, só confirmar, isso é no projeto, já no domínio. Então aqui SMTP, não alterei ainda, então preciso colocar SMTP Ambler, é o SMTP da Ambler que eu quero utilizar, não é mais do e-mail trap. Em seguida vamos ver porta 587, marque a opção TLS, então posso utilizar o TLS. Primeiro a porta, em seguida a TLS. Altero TLS. Isso a própria documentação está informando. TLS. Tem mais alguma coisa? Não, isso aqui já é o suficiente para o SMTP. Só salvar, confirmar, SMTP, porta, a princípio deve funcionar. Salvo, arquivo editado com sucesso, tento acessar, antes de eu acessar, venho aqui na parte de configuração, configuração PHP, coloco em produção, seleciono produção e clico em salvar. Configuração alterada com sucesso, eu selecionei produção, só confirmar, sim, ok. Agora eu posso tentar acessar, sim, quero mais, vamos ver se eu consigo acessar corretamente. E-mail enviado com sucesso, agora é só confirmar no e-mail que eu coloquei. Qual e-mail que eu coloquei de destinatário? Isso em arquivos, não deploy. É arquivos, gerenciador de arquivos, index, eu coloquei o e-mail de teste, é esse e-mail. Então eu realizo o login no Gmail, recebi o e-mail corretamente, vou abrir agora para ver. Ok, sua solicitação sobre o PHP, recebi com sucesso, 0 minuto, então recentemente é o e-mail que eu realizei o teste agora. Com o teste funcionando corretamente, eu posso agora realizar o deploy do nosso projeto completo. Somente antes de realizar o deploy, eu faço o seguinte. Este arquivo index, do arquivo index, eu copio somente as credenciais. Somente essa parte, porque já está implementado, não preciso ficar criando do zero. Colo num bloco de notas para ter a cópia. Então, fechar. Eu crio um novo diretório, então agora vai ser o nosso exemplo 2, porque o exemplo 2 sendo o exemplo mais avançado. Clico em criar, crio o diretório exemplo 2. Agora, nesse diretório exemplo 2 que eu vou mover o projeto mais completo, no qual temos o diretório imagens, lib, o backup do banco de dados, então precisamos criar um banco de dados, o arquivo de conexão com o banco de dados e o arquivo index. Eu arrasto todos eles para realizar o upload, portanto está realizando o upload, somente aguardar o término do upload. Upload realizado com sucesso, agora venho no arquivo index e no arquivo index, primeira coisa, eu altero a parte para enviar o e-mail. Lembram da cópia que eu coloquei no bloco de notas? Então é isso que eu quero utilizar. Então primeiro temos o host, pego o host, altero, ao invés deste host, agora utilizo da Ambler, em seguida temos o usuário, copio o usuário é o mesmo que vai enviar o e-mail, somente coloco aqui César, é César, primeiro nome, correto, primeiro nome é o César, caso eu venha aqui ver, é o César, então é ele que será utilizado. Retorno no projeto, coloco César, ok, em seguida a senha, qual é a senha? É essa, em seguida TLS, a porta 587. Então temos a senha, em seguida a encriptação vai ser
TLS, conforme a documentação, e a porta 587. Só confirmar se é 857, 587. Sim, é essa a porta. Coloco para não ter erro. Alterei em relação às credenciais do servidor responsável em enviar e-mail. Posso agora salvar. Preciso agora colocar as credenciais relacionadas ao banco de dados. Temos aqui a conexão, eu preciso criar um banco de dados. Então, venho aqui em banco de dados, crio um banco de dados, pego o mesmo nome, esse nome da hospedagem, sim, quero, somente sem o ponto no final. Então, o nome do banco de dados, em seguida o usuário, vai ser o mesmo. Inclusive, coloco aqui, então, vai ser o usuário, coloquei o usuário, é esse. Também coloquei o nome do banco de dados, então é o BD, é o mesmo nome. Depois eu preciso da senha. A senha eu coloco essa daqui. Importante, sempre coloque senhas complexas. Não utilize essa mesma senha que eu estou colocando. Em seguida, acesso externo. Coloco sim por 24 horas. Criar o banco de dados, confirmar, ok, posso criar o banco de dados, selecionado MySQL, porque é um banco de dados MySQL, aguardar o término da criação do banco de dados, está sendo criado o banco de dados, aguardar, quando ele terminar, terminou, posso clicar sobre o mesmo. Primeiro temos o host, então já pego o host, porque isso será necessário no projeto, coloco aqui acima o host. A senha eu peguei essa daqui, então também já coloco senha para saber que é essa daqui que eu havia colocado. Temos mais alguma coisa que há necessidade? Não, somente isso. Posso acessar agora o phpMyAdmin da Ambler. Qual é o servidor? O servidor é este, então eu copio o servidor, em seguida o usuário é esse. Usuário todo ele? Não, usuário é só essa primeira parte. Esse .com.br não precisa, é só a primeira parte. Acredito eu. Em seguida, a senha. Temos aqui a senha. Coloco a mesma. Tento acessar, executar. Ok, o usuário está correto. Tem a base de dados. Sim, quero mais. Está vazia. Preciso agora exportar essa base de dados local, então eu clico aqui em exportar, para exportar a base local. Após ter exportado, exportei a base de dados local, agora eu preciso importar, então exportei a base, agora preciso importar. Pego somente o endereço, em seguida retorno na Ambler. Importante, para cá é local, para cá é já no servidor. Então, esse registro eu não preciso, vocês já viram. Isso aqui também vocês já viram. Em seguida, SMTP também eu fecho. Aqui temos, ok, esse eu ainda preciso. Preciso importar o banco de dados, clico em importar, em seguida escolher o arquivo, colo o endereço onde está o backup do banco de dados, eu coloquei o backup do banco de dados nesse diretório, em seguida abrir para importar e executar. Portanto, será importado o backup do banco de dados, importou com sucesso, tenho a tabela criada com sucesso, então posso agora conectar o nosso projeto para este banco de dados. Para isso, retorno novamente na parte dos arquivos, gerenciador, e temos exemplo 2, conexão, abrindo o arquivo conexão, host. Qual é o host? Isso eu coloquei no bloco de notas, host, é esse aqui o host. Quem assistiu o tutorial anterior sobre a HostGator, eu coloquei o host localhost. Aqui não, preciso colocar o endereço, o host, MySQL, e em seguida o endereço que a própria Ambler está indicando. No seu caso, não vai ser esse host, vai ser outro. Só quero apresentar, então, você não utilize essas minhas credenciais. Este é o usuário e também a base de dados. O usuário e a base de dados é o mesmo. Em seguida, tenho a senha, coloco a senha. A porta eu não preciso, então eu comento a porta. Vou ter este exemplo de conexão com a porta.
e uma conexão abaixo sem a porta. Sem a porta, então retiro o porta, coloco um comentário só para ter. Então aqui abaixo vai ser conexão sem a porta na parte inferior e na parte superior conexão com a porta. No entanto, com a porta eu comentei, está desativado. Eu estou utilizando sem a porta. Só salvar, salvei, arquivo editado com sucesso, preciso acessar. Refere-se ao exemplo 2. Em seguida venho, anteriormente eu estava com esse endereço, agora eu coloco exemplo 2, não preciso colocar o arquivo index porque o próprio servidor encarrega-se de pesquisar pelo arquivo raiz. E o arquivo raiz sempre é o arquivo index, por padrão. Somente testar. Preenchi o formulário, exceto o arquivo anexo, então eu não quero enviar o arquivo em anexo no momento. Clico em enviar, vamos ver se vai enviar com sucesso, portanto, ele deve fazer o quê? Enviar o e-mail e também salvar no banco de dados. Mensagem de contato enviada com sucesso, primeiro verifico no banco de dados, ok, escrever hospedagem Ambler, eu enviei para este e-mail, então posso confirmar. Acesso o e-mail, ao acessar o e-mail ainda não recebi, importante, às vezes ele pode demorar, inclusive vocês podem ver que eu tenho aqui mais testes, esse teste foi relacionado ao exemplo básico, ele não enviou o e-mail logo que eu testei, então é importante que você às vezes aguarde algum segundo, em função de ser um e-mail frio, às vezes ele pode demorar para ser encaminhado. Então, sempre aguarde. Muitas vezes temos ansiedade e já ficamos chateados que não está funcionando. Não é que não está funcionando. O e-mail frio, às vezes, pode demorar mais para ser encaminhado o e-mail. Primeiro, eu excluo esse antigo. Então, esse antigo é realmente antigo, já faz 7 minutos que ele foi enviado. Eu excluo esse antigo. E tenho esse novo agora que eu realizei o teste. Vocês viram que demorou mais ou menos uns 30 segundos enquanto eu estava falando. Recebi, então, prezado César, o assunto escrever hospedagem Ambler. O mesmo assunto e o conteúdo que está salvo no banco de dados. Este e-mail, quem recebe, é quem postou a mensagem. Agora temos a parte do administrador. O administrador também deve receber. Vamos confirmar se o administrador recebeu. Para isso, eu acesso o e-mail, eu acesso este e-mail, clico sobre o mesmo para acessar. Tenho o usuário, agora preciso colocar a senha importante, essa é minha senha, não tente com essa senha, inclusive esse e-mail será excluído depois que finalizar esse tutorial. Clico em entrar, no momento ele está pedindo para eu configurar, por quê? Porque eu estou acessando de forma anônima. Em função de ter acessado de forma anônima, ele está solicitando essas configurações. Caso ele apresente erro, não consiga acessar de forma anônima, eu acesso com a janela normal. Ok, consegui acessar corretamente, achei que não seria possível acessar, e temos aqui o bem-vindo da Ambler, mais o e-mail que deve ser enviado para o administrador, ainda eu não recebi. E por que será que eu não recebi? Vamos ver no código-fonte. Importante consultar o código-fonte. Venho aqui no arquivo index e aqui no arquivo index, vamos ver, temos a parte que eu envio para quem? Enviar o e-mail para o cliente, estou enviando corretamente. Quem está enviando, quem está recebendo, ok. Limpo o e-mail, em seguida enviar o e-mail para o colaborador da empresa. Epa, mas o colaborador da empresa eu estou enviando para este e-mail, então está incorreto. Ao invés de enviar para este e-mail, então set from. Quem está enviando? Então, quem está enviando é este e-mail, é ele que está enviando. Em seguida, quem vai receber? Aqui, quem vai receber, você pode colocar qualquer um. Eu vou colocar o mesmo e-mail, esse da parte superior. Aqui, o correto é você colocar o endereço de algum colaborador da empresa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para o e-mail, mesmo e-mail self-test. Então, o self-test vai receber os dois, mas o correto seria este enviar para o cliente, colocar o e-mail do cliente conforme está aqui, vindo do formulário, e aqui você colocar o e-mail do
colaborador que deve receber. Mas eu vou enviar também para o e-mail cliente para testar agora. Então, importante, eu coloquei o e-mail do cliente para poder testar somente agora no tutorial. Vamos ver, então, eu tento enviar novamente, retorno para manter o formulário preenchido, em seguida enviar, portanto, ele vai enviar dois e-mails, primeiro vai ser enviado o e-mail para o cliente, em seguida também vai ser enviado o e-mail para o colaborador. Conforme já citei, o mesmo e-mail do cliente é o mesmo do colaborador agora no teste. Confirmar no banco de dados se realmente salvou com sucesso, correto, salvou o registro 7. Em seguida, eu venho na caixa de mensagem, ok, recebi a mensagem de contato, então essa primeira mensagem quem vai receber é o cliente, e essa outra mensagem com o título, quem vai receber é o colaborador da empresa. Então aqui o colaborador, você pode colocar o e-mail do colaborador, ele recebe o nome do cliente, o e-mail do cliente e também o assunto e o conteúdo. O assunto que o cliente colocou vem no título do e-mail. Isso foi abordado nos tutoriais anteriores. Então eu vou excluir e agora eu faço um novo teste. Agora, no novo teste, eu quero enviar um arquivo em anexo. Retorno para manter o formulário preenchido, só altero para escrever 2 hospedagem Ambler, escolher um arquivo, seleciono um arquivo, pode ser qualquer extensão, JPEG, PNG, eu tenho um arquivo compactado, ele é extensão zip, confirmar, clico em enviar, portanto agora vai fazer 3 funcionalidades. Primeiro, salvar no banco de dados. Depois, enviar o e-mail, vai enviar o e-mail para o cliente e para o colaborador e também deve realizar o upload. 2 testes eu já realizei anteriormente. Salvar no banco de dados, eu sei que está salvando. Inclusive, agora salvou o nome do arquivo. Venho na caixa de mensagem, recebi a mensagem de contato. Esta mensagem, quem recebeu é o cliente. No entanto, devo receber logo mais um e-mail que deve ser enviado para o colaborador. Ainda não recebi. Enquanto ele processa a parte do enviar, eu verifico no servidor se realmente conseguiu fazer o upload do arquivo. Venho em imagens, era o diretório, é o registro 8, então criou o diretório 8. Confirmar, correto, criou o diretório 8 e eu tenho o arquivo topo home zip. Retorno aqui imagens, tento enviar mais um, só confirmar se um novo e-mail veio, ainda não veio, logo ele chega, somente eu testo mais uma vez, agora refere-se, volto para cá para manter, vai ser o escrever 3, e-mail enviado com sucesso, cliquei sem querer para voltar, não era para voltar 2 vezes, então eu coloco hospedagem Ambler 2, e aqui também hospedagem Ambler, sem o 2 porque eu ainda não tenho nenhum valor com isso. Clico em escolher um arquivo, seleciono um arquivo JPEG, só para ficar diferente, inclusive eu seleciono este sobre JPEG, clico em enviar, vamos aguardar se vai enviar corretamente. Primeiro salvar no banco de dados, confirmo no banco de dados, salvou com sucesso? Correto, sobre JPEG, temos o assunto e o conteúdo e o e-mail do cliente. Salvo, confirmo no e-mail, correto, recebi a mensagem corretamente, quem recebeu esta mensagem é o cliente. Em seguida, eu verifico no servidor e no servidor refere-se ao qual registro 9 ainda não está criado, então eu preciso só acessar aqui, voltar e retornar para o diretório imagens. 9 criou o diretório 9 e realizou o upload do arquivo sobre JPEG. Eu aguardei um minuto e realmente eu recebi o e-mail. Então, este e-mail quem vai receber é o colaborador da empresa, e este e-mail que o colaborador da empresa recebeu, eu também recebi o anexo. Então, vocês viram que realmente o colaborador agora está recebendo. Primeiro era o arquivo zip e agora eu recebi o e-mail como arquivo, sendo o arquivo a imagem. Então, também estamos enviando o e-mail com o anexo. Portanto, está hospedado, realizamos o deploy do nosso projeto local,
o projeto local, agora eu coloquei na hospedagem, e na hospedagem eu apresentei como realizar o deploy, em seguida utilizar as credenciais do e-mail para enviar e-mail utilizando as credenciais do servidor, para enviar e-mail utilizando o PHP Mailer, em seguida também apresentei em relação ao banco de dados e também mostrei funcionando a parte do upload. Com o nosso deploy funcionando corretamente, vamos finalizando o tutorial e eu aguardo você no próximo tutorial.